Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade à nossa série Kubernetes para Todos, falando do Minikube, um carinha que vai ajudar a gente a instalar o Kubernetes de modo rápido e fácil. A ideia do vídeo de hoje é apresentar o Minikube para que a gente possa começar a aprender como mexer no Kubernetes. Nós vamos ver como criar nosso cluster e como utilizar a Kubernetes Dashboard UI, para, entre outras coisas, conseguirmos ter uma visão geral dos componentes e aplicações do nosso cluster. Vamos direto ao ponto, começando pela história do Minikube. O desenvolvimento do Minikube foi uma iniciativa da comunidade do Kubernetes, com a forte participação de vários funcionários do Google. A primeira tag no repositório foi a 0.1.0, com data de 30 de maio de 2016, e ela utilizava a versão 1.3 do Kubernetes. Já em 27 de março de 2019 foi lançada a tag 1.0, agora com a versão 1.14 do Kubernetes. E atualmente a tag é 1.21.0 e a versão do Kubernetes é 1.20.7. Ok, já sabemos que o Minikube serve para instalar o Kubernetes. Mas por que usar ele e não algum outro modo de instalação do Kubernetes? Aliás, falando nisso, acreditem, existem muitos modos de você instalar o Kubernetes. Mas voltando ao Minikube, é importante dizer que ele permite uma fácil instalação do Kubernetes, além de fornecer suporte às versões mais recentes. É sempre possível testar as versões mais novas na sua máquina antes de colocá-las em produção. Ele é compatível com múltiplos executores de container, permitindo assim a experimentação de inúmeras possibilidades. Outra facilidade que ele permite é a instalação de diversas aplicações bastante utilizadas, de modo simplificado por meio de add-ons. É importante dizer que o foco do Minikube é nos desenvolvedores. De modo algum ele deve ser utilizado para colocar o Kubernetes em produção. Então, se você fizer isso, é por sua conta e risco, e ele também pode ser utilizado no Linux, Windows e Mac, ou seja, tem para tudo quanto é gosto. Como eu disse, o Minikube dá suporte a vários executores de containers. Na imagem vemos os quatro: Docker, Containerd, CRI-O e Podman. Esse último ainda em caráter experimental. É possível instalar o Minikube de três formas diferentes: Bare Metal, cujo foco é a utilização do Minikube em um ambiente de máquinas virtuais customizado, com isso o Minikube é executado em uma VM configurada pelo usuário. VMs, nesse caso o próprio Minikube sobe uma VM para sua execução, usando por exemplo o VirtualBox. E Containers, nesse caso o Minikube utiliza alguns dos executores de containers instalados na máquina, como por exemplo o Docker, para executar os containers do Kubernetes. No nosso caso, vamos usar a estratégia de containers, sendo o Docker o executor de containers escolhido. Entretanto, eu vou mostrar para vocês como configurar uma VM rodando Ubuntu, e nela vamos instalar o Docker e o Minikube. Desse modo, caso você tenha algum problema ou não queira mais testar, poderá simplesmente remover a máquina virtual sem que fique nenhum resquício na sua máquina. Além disso, desse jeito todo mundo consegue acompanhar do mesmo jeito. Pode a pessoa estar usando o Windows como sistema principal ou Mac, vai conseguir ter todo mundo um ambiente igual para poder acompanhar os vídeos. Então vamos ver como fica a nossa arquitetura. Bom, primeiro de tudo, temos nossa máquina física. No meu caso, eu uso o Linux Mint, mas você pode usar qualquer outra distribuição de Linux ou mesmo Windows ou Mac, como eu comentei anteriormente. Depois, nós vamos instalar uma máquina virtual com o Ubuntu na versão 20.04. Aqui eu estou ressaltando para vocês que é opcional esse passo, né? Mas como eu disse, eu recomendo instalar a máquina virtual para que todo mundo tenha o mesmo ambiente e também, caso você tenha algum problema, você possa simplesmente apagar a máquina virtual e recriá-la, se for o caso. A versão 20.04 do Ubuntu é a versão estável mais nova, então por isso que a gente vai utilizar ela. Depois nós vamos instalar o Docker, que será o nosso executor de containers. E por último, nós vamos instalar o Kubernetes utilizando o Minikube. Vamos agora configurar nosso ambiente para poder rodar o Kubernetes. Então nesse vídeo eu vou mostrar como instalar a VirtualBox para a gente criar uma máquina virtual com Ubuntu. E no caso, eu vou mostrar como instalar no Linux Mint, mas também vale para qualquer distribuição que seja baseada no Ubuntu. Esse é o comando que a gente vai executar num terminal. A gente pode ver que ele vai atualizar os pacotes do Mint e na sequência vai instalar o VirtualBox. Esse "-y" aqui, ele não precisa da nossa autorização, ele já vai direto sem perguntar se a gente quer realmente instalar ou não. Então vamos dar Enter. Ele precisa do sudo, então você precisa digitar a password do seu usuário. Vou digitar aqui, dei OK. Aí ele está atualizando os pacotes com o update e na sequência ele vai
começar a instalação. Então, pessoal, 3 horas depois, não, brincadeira, alguns minutinhos depois, ele terminou a instalação e agora a gente já consegue abrir o VirtualBox. Ou a gente pode digitar aqui no próprio terminal VirtualBox tudo junto, ou a gente clica aqui no menu do Mint e procura VirtualBox. Também clicando aqui também funciona. Eu, no caso, vou usar o terminal, então basta dar Enter, a gente vai conseguir abrir aqui o Oracle VM VirtualBox Manager. A gente não tem nenhuma máquina virtual aqui ainda. E agora, para padronizar, todo mundo ficar igual, vamos ver como baixar a imagem do Ubuntu 20.04 que vai ser utilizada na nossa máquina virtual. Eu entrei lá no site do Ubuntu, vi certinho qual que era o endereço, né? E aí, para simplificar para vocês, já tem aqui o comando wget, que ele vai fazer o download desse cara aqui, né? Que é um ISO da imagem do Ubuntu que a gente vai utilizar para poder criar a máquina virtual. Abri uma outra aba aqui, Ctrl Shift T, e mandou bala, que ele vai fazer o download para a gente. Então acabou aqui o download do Ubuntu, ele salvou com esse nome aqui. Você pode pegar esse arquivo que foi salvo na pasta que você estava aí e mover para onde você achar melhor. E agora a gente já é capaz de criar a nossa máquina virtual. Vamos então agora voltar para o Oracle VirtualBox. A gente consegue clicar aqui no New, porque a gente quer uma nova máquina. Vamos colocar um nome qualquer, por exemplo, Kubernetes Ubuntu ou algo assim. A gente pode escolher onde a gente vai criar a pasta da nossa máquina. No caso aqui do meu, eu vou selecionar uma outra localização aqui, mas você pode selecionar a que você achar melhor. Pode ir aí na pasta que você achar melhor. No caso, eu vou aqui criar uma nova pastinha chamada Kubernetes. Vou selecionar ela, ela já vai aparecer aqui. Ele já próprio colocou aqui um tipo, mas se não tivesse selecionado, o tipo seria Linux. E no caso a gente vai instalar uma versão 64 bits do Ubuntu. Podemos dar Next. Aqui a gente vai selecionar o tanto de memória RAM alocada para a máquina virtual. Eu recomendo colocar pelo menos 4096 aqui, que seriam 4 GB de RAM para a máquina, né? Se você conseguir colocar mais é até melhor, mas isso aqui já é o suficiente. Vamos dar Next. Ele vai perguntar do disco rígido se a gente quer criar um ou adicionar um já existente. Nós vamos marcar para criar um agora. Então dá o Create. Pode deixar VirtualBox Disk Image mesmo. Next. A gente pode colocar aqui tamanho fixo, né? Fixed Size. Next. Pode ver que ele próprio aqui já selecionou um destino aqui para esse disco, né? Então, naquela pasta Kubernetes lá que eu tinha colocado, ele já criou com o nome da máquina, né? Kubernetes Ubuntu, e sugere o nome do volume como Kubernetes Ubuntu.vdi. Vamos colocar aqui 20 GB pelo menos de espaço e vamos dar o Create. Então, ó, a gente pode ver aqui que a máquina foi criada, Kubernetes Ubuntu, o sistema operacional é o Ubuntu 64 bits, que foi aquele que a gente selecionou lá, mas a gente ainda vai usar aquela imagem que nós baixamos. A memória é disponível, algumas outras informações aqui, memória de vídeo, questão do storage. Vamos agora somente fazer algumas configurações aqui na máquina, clicando com o botão direito em cima dela, né, Settings, e aí nós vamos aumentar um pouco a memória de vídeo aqui, colocar pelo menos 64 MB. E vamos trocar aqui para VM SVGA. Vamos desmarcar, caso esteja marcado aí, a aceleração 3D. Podemos dar OK. Pessoal, um outro detalhe aqui que também é importante configurar. Vamos clicar de novo aqui no Settings. Vamos no System aqui, processador. E vamos colocar, assim, pode ser pelo menos 2 processadores, mas vamos colocar o máximo que tem aqui, no caso da minha máquina, 4, né? Mas se você colocar 2 já tá beleza. Vou colocar 4 aqui e dar OK. Aí aqui a gente já consegue ver que aumentou a memória de vídeo, está usando o VMSVGA, e agora a gente consegue clicar na máquina aqui e apertar Start. Ele vai falar para a gente selecionar um disco de startup aqui. A gente vai ver que está vazio. Vamos então ter que selecionar, clicando aqui e adicionando a nossa imagem ISO lá que nós baixamos agora há pouco. Você tem que ir na pasta onde ela estiver, selecionar ela aqui, dar Open e aí colocar Choose. Então, Start, vamos maximizar aqui, vocês vão ver que a telinha fica bem pequena. Ele vai falar aqui da checagem de disco. Se você não quiser esperar
Você pode apertar o Ctrl C para cancelar, mas é um passo razoavelmente rápido, então vamos esperar aqui acabar. Está acabando aqui a checagem do disco, terminou tudo ok, nenhum erro encontrado. E agora ele vai fazer o procedimento de abrir o Ubuntu aqui, mas o Ubuntu, só para lembrar, ainda não vai estar instalado na máquina virtual. A gente vai ter que fazer esse processo de instalação do Ubuntu. Ele tem alguns avisos aqui em cima falando que o teclado já está sendo automaticamente capturado, mas a gente pode simplesmente fechar esse aviso. Aqui ele fala da integração do ponteiro do mouse também. E aqui ele já vai começar a abrir o Ubuntu. Essa é a carinha do Ubuntu no começo. E aí ele tem aqui já a opção de instalação. Agora que já carregou, a gente consegue selecionar em qual língua que a gente vai instalar o Ubuntu. Eu vou deixar aqui no English mesmo. Para aumentar um pouco a tela, a gente pode vir aqui em View e selecionar Virtual Screen 1 e colocar, por exemplo, 150. Dá uma desfocada, mas pelo menos a gente consegue ter um pouco maior as coisas aqui. Vamos então clicar no Install Ubuntu. Aqui a gente seleciona o layout do teclado. No meu caso aqui, para ficar certinho, eu seleciono o português do Brasil. Aí você pode testar aqui, por exemplo, se cedilha ou tio. Então, no meu caso, está ok. Aqui ele não aparece o botão, mas a gente consegue mover a janela um pouco para cá e clicar no continue. Ele vai perguntar que tipo de instalação que a gente quer fazer. A gente pode deixar aqui como instalação mínima e desativar essa opção de fazer o download dos updates enquanto estiver instalando, porque assim a gente consegue prosseguir mais rapidamente. Então vamos desmarcar essa opção. De novo, arrastei aqui, cliquei no continue. Então aqui, ó, a gente pode deixar essa opção Erase Disk and Install Ubuntu. Lembrando que aqui esse disco não é o disco da nossa máquina, então não vai ter perigo aí de você deixar essa opção. Esse disco é aquele disco de 20 GB que a gente definiu. Então vamos deixar isso marcado e clicar em Install Now. Ele informa para a gente o que vai ser feito, né? Então ele vai usar a partição 1 como a principal e essa 5 aqui como ext4. Vamos colocar Continue. Ele pede para a gente selecionar onde que a gente está. No meu caso aqui já apareceu São Paulo, tá ok para mim. Aí você pode mudar o seu. Vamos dar Continue de novo. Vamos ter que colocar algumas informações. Então aqui eu vou pôr meu nome como canal BL2, ele já sugere um nome para o computador, pode deixar assim ou alterar se você quiser. Username vai ser canal BL2 também, e aí você tem que digitar uma senha. Preencheu ela aqui, depois confirma digitando ela novamente. Eu vou deixar marcado aqui para ele já logar automaticamente e vou dar Continue. Aí a gente vai ver aqui que ele vai copiar os arquivos do Ubuntu. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver mais ou menos o que ele está fazendo. É meio ruim essa visualização, porque acaba não pegando a tela inteira, mas a gente consegue acompanhar o progresso por aqui. Agora ele começa a fase de instalação do sistema. Novamente a gente consegue clicar aqui e ver o que ele está fazendo. Pronto, galera, finalmente instalação completa. E agora a gente vai clicar no Restart Now. Ele vai entrar no procedimento de restartar o Ubuntu. Ele fala para a gente para remover o meio de instalação, então apertar Enter. A gente já pode apertar Enter direto. E aí a gente vai ver que ele vai já entrar no Ubuntu para a gente. Então, finalmente nós estamos aqui no Ubuntu 20.04. Nós não vamos conectar nossas contas aqui, então a gente pode dar skip. Aqui também não precisamos fazer nada, dá o next. Aqui você pode desmarcar para que ele não mande nenhuma informação para a Canonical, que é a empresa que produz o Ubuntu. Deu next. Deixa também desabilitado aqui, next. Ele fala que você pode instalar alguns aplicativos aqui, mas a gente não vai fazer isso, então pode dar done. Ele apareceu aqui, o Software Updater, nós vamos colocar para ele lembrar a gente mais tarde. Um recurso interessante do VirtualBox é esse cara aqui, ó. A gente pode vir no Devices, Shared Clipboard. Então isso aqui é um clipboard compartilhado, né? Clipboard seria aquela área de transferência para a gente, por exemplo, copiar o código e colar em outro lugar, né? Então seria interessante poder copiar aqui, por exemplo, do Chrome e colar já no terminal da nossa máquina virtual.
Mas vocês vão ver que se eu vier aqui e ativar bidirecional, por exemplo, né, que aí no caso tanto eu conseguiria copiar daqui de dentro e executar em qualquer programa aqui da minha máquina, quanto copiar de qualquer programa da minha máquina e executar aqui dentro, não vai funcionar. A gente até pode fazer o teste aqui. Se a gente vier e tentar copiar essa informação, a gente vai ver, por exemplo, Ctrl Alt T abre o terminal. Se eu tentar copiar aqui, ele vai aparecer esse texto que eu tinha copiado aqui dentro, e não aquele texto que eu copiei lá fora. Então, a gente precisa instalar uma dependência aqui dentro para que essa possibilidade exista, né, de realmente conseguir fazer essa cópia. E eu vou ter que digitar esse comando na mão lá mesmo, né? Então, sudo apt install virtual. Ele vai completando aqui para gente, VirtualBox guest dkms. Então vamos dar Enter aqui, digitar a senha que a gente definiu lá durante a instalação. Ele vai pedir nossa autorização aqui para instalar, falar quais os pacotes que vão ser instalados. A gente pode dar Y, dar Enter. Lembrando, se eu tivesse colocado nesse comando no final dele, "-y", por exemplo, ele já nem ia perguntar para a gente, ia instalar direto. Então, pessoal, finalizada aqui a instalação, se a gente tentar colar aqui ainda não vai funcionar, então nós vamos ter que reiniciar a máquina virtual. Então a gente pode clicar aqui, Power Off Logout, colocar um Power Off e dar o Restart aqui. De novo vai demorar um pouquinho, ele mostra esse aviso que a gente pode fechar. E finalmente estamos aqui de novo na tela inicial do Ubuntu. Agora, como último passo, a gente vem aqui em Devices, Insert Gash Addition CD Images. A gente clica em Download, ele vai fazer, mostra aqui pra gente que a gente pode fazer o download. Vamos clicar aqui, está baixando a imagem. Vamos colocar para ele inserir, como se fosse um CD que a gente estivesse colocando. Vou colocar em Insert. E aí ele vai falar que esse CD quer rodar para instalar algum programa. Então vamos colocar aqui sim para rodar. É necessário digitar a senha. Novamente ele vai demorar um pouquinho. Então foi finalizado. Ele fala aqui que a gente tem que reiniciar o sistema. Vamos dar um Enter e vamos marcar para restartar novamente. Agora que o sistema foi reiniciado, a gente vai conseguir copiar nos outros programas e colar aqui no terminal, por exemplo. Novamente podemos fechar aqui. Para testar, então, como eu comentei com vocês, a gente vai ter que utilizar o Docker para poder criar os containers do Kubernetes. Então vamos copiar esse primeiro passo aqui, que a gente vai atualizar os pacotes de dependência e instalar as dependências do Docker. Selecionou tudo, Ctrl C, Ctrl Alt T para abrir o terminal. E agora a gente pode colar aqui com o comando Ctrl Shift V. Então ele agora funcionou, colou aqui direitinho. Vamos dar o Enter, digitar a senha. Ele vai fazer o update primeiro e depois vai começar a instalação das dependências lá para a gente poder instalar o Docker. Então, só relembrando, o Minikube a gente vai ativar ele no modo de container. Ele vai usar o Docker para gerenciar os containers. O Docker, por sua vez, a gente vai ver que utiliza o containerd e o runc para efetivamente iniciar os containers. Então agora nós estamos no passo de instalar primeiro as dependências para depois conseguir instalar o Docker. Então instalação concluída das dependências. E vamos continuar seguindo os comandos aqui do repositório. Então já fizemos esse primeiro aqui. Agora a gente faz o download da chave GPG do Docker para conseguir depois utilizar o repositório do Docker. Então vamos Ctrl C, Ctrl Shift V para colar aqui no terminal, Enter, digita a senha, pronto, está feito. Vamos rodar esse comando que vai adicionar o repositório do Docker para o Ubuntu reconhecer, Ctrl Shift V, colou, beleza. Vamos agora dar o apt update e mandar efetivamente instalar o Docker e o containerd. Ctrl Shift V e manda bala. Pronto, pessoal, finalmente instalamos o Docker. E agora, para a gente ter certeza que o Docker está funcionando direitinho, a gente roda esse comando aqui, ó, sudo service docker status, que o Docker está rodando como um serviço. Então, desse modo aqui, a gente consegue ver o status desse serviço. Colamos aqui no terminal, a gente vai ver que está ok aqui, Docker Service está ativo e está rodando.
Podemos dar um Ctrl C para finalizar. Agora a gente vai rodar um comando aqui para adicionar o nosso usuário, que está informado aqui por essa variável de ambiente user, no grupo Docker. Desse modo a gente vai conseguir rodar os comandos do Docker sem precisar usar o sudo. Mandou bala aqui, beleza. Então para testar a gente pode dar um docker ps aqui. Esse comando ele mostra os containers que estão rodando. Nesse momento a gente vê que não tem nenhum container criado rodando, né? Mas a gente já está conseguindo dar os comandos do Docker sem precisar do sudo. Então assim, em poucos passos a gente já conseguiu instalar o Docker, ele já está ativo. E vamos continuar nossa caminhada. Vamos para o passo 5, que agora é instalar o Minikube. O Minikube a gente vai usar o curl, que é uma ferramenta que consegue fazer o download de executáveis, por exemplo, né? Ela não serve só para isso, mas nesse caso a gente vai usar com esse intuito. Depois nós vamos instalar o Minikube e remover esse arquivo de download aqui que nós fizemos. Então vamos lá. Primeiro o curl, está fazendo download já, beleza. Vamos instalar o Minikube agora. Instalado rapidinho. Nós vamos então remover esse arquivo que a gente fez o download. Como dizia antigamente, mel na chupeta, né, pessoal? Então a gente vai para a parte de criar o cluster do Kubernetes. E olha que simples que é para startar o cluster. É somente um único comando que a gente vai copiar agora. Vamos então no nosso terminal aqui, colo o comando e vamos ver a mágica acontecer. Então aqui já aparece o Minikube, a versão que a gente está usando. No Ubuntu 20.04, que é a nossa imagem aqui na VirtualBox. Ele faz alguns procedimentos, falando que está usando o Docker como driver. E aí ele faz o download de imagens aqui que ele vai utilizar para poder rodar o Kubernetes na versão 1.20.7. Então, pessoal, finalizada aqui a instalação. Alguns detalhes interessantes. Eu não posso deixar de falar dessas figurinhas simpáticas aqui do lado do Minikube. Além disso, a gente consegue ver a versão aqui do Kubernetes e do Docker, né, como eu já falei. A gente vê os passos que foram sendo feitos, foi criado um container Docker. E aí a gente consegue ver também que foram geradas chaves e certificados que vão ser utilizados pelo Kubernetes. Mais para frente a gente vai ver tudo isso. Aí foi feito o startup do Control Plane, né, que é, vamos dizer assim, o gerenciador lá do Kubernetes. Foram configuradas regras de Role Based Access, então regras de acesso, né, para poder acessar o cluster Kubernetes. Aí teve uma etapa de verificação dos componentes do Kubernetes, foi usada essa imagem aqui. Lembra que eu falei dos addons lá? Foram habilitados dois addons, o Storage Provisioner e o Default Storage Class. Ele comenta aqui que o kubectl não foi encontrado. No próximo vídeo a gente vai ver quem que é o kubectl e como utilizá-lo. E ele fala que ele não foi encontrado, mas que agora ele foi configurado para usar o cluster Minikube, que é esse cluster que ele fala aqui no começo que ele estava criando, né? Foi o cluster que a gente startou agora. E o namespace é o default. A gente também vai ver daqui a pouco um pouco essa questão dos namespaces. Basicamente é isso. Já está rodando o nosso cluster. Agora a gente vai ver como interagir com ele. Mas só para ressaltar, com um único comando a gente já tem um cluster Kubernetes aqui rodando nessa máquina virtual para a gente poder brincar. Então nós startamos já o nosso cluster e agora vamos avaliar um pouco esse cluster Kubernetes. Então o próprio Minikube tem um comando chamado status para verificar o status do cluster. Vamos rodar ele então. E roda o comando Minikube status. Então ele mostra aqui para a gente que o tipo é Control Plane, o host está rodando, o kubelet está rodando. A gente viu no vídeo lá falando sobre o Kubernetes quem que é o kubelet, o API Server também está rodando e o kubeconfig está configurado. Vamos rodar o Docker PS para ver o que está acontecendo, pessoal. A gente vai ver se tem container ativo. A gente consegue ver aqui que tem um container rodando, está usando essa imagem aqui com um comando de entry point. O nome do container é Minikube. Então a gente já consegue ver que realmente o Minikube startou um container aqui. Quando eu instalei o Minikube dessa forma pela primeira vez, eu tinha a impressão que a gente ia conseguir ver todos os containers do Kubernetes rodando a partir da própria máquina virtual, aqui com Docker PS. Mas a gente vai ver que não é bem assim e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo.
e vamos executar esse comando aqui, ó, docker exec -it minikube, que é o nome do container, /bin/bash. Ou seja, a gente vai estar executando no container com o nome minikube de maneira iterativa o comando /bin/bash para abrir um terminal lá dentro dele. Então vamos selecionar aqui e mandar bala. Então, pessoal, notem que agora eu estou num terminal dentro do container. Eu não estou mais no terminal aqui da máquina virtual, que era esse daqui, né? Aqui já estou como root dentro do container minikube. E olha que bacana, se a gente... Vamos dar de novo um docker ps, mas agora a gente está dentro do container do minikube. Docker ps, olha o monte de containers que tem rodando aqui. A gente consegue ver alguns aqui que a gente já conhece, como o Kube API Server, o etcd, o Kube Scheduler, que a gente viu no vídeo do Kubernetes. Aí, pessoal, a gente consegue perceber que esse daqui é como se fosse outro Docker. Não é aquele Docker da minha máquina lá que a gente viu o container minikube. É um outro daemon, um outro Docker rodando, e ele sim é responsável por subir as coisas do Kubernetes, e a gente vai ver mais para frente quando a gente rodar os nossos sistemas aqui, implantá-los no Kubernetes, eles vão aparecer aqui também. Isso eu achei bem interessante da primeira vez, foi uma coisa que me surpreendeu. Para a gente ter certeza disso, vamos sair do container, do terminal do container, né? Dar um exit, e aí a gente vai rodar esse comando aqui, ó, que vai mostrar para a gente comandos que tem a palavra dockerd. Então vamos rodar aqui. E aí, ó, a gente pode ver que o comando /usr /bin /dockerd foi executado duas vezes. Esse daqui é o que foi executado na máquina virtual diretamente, que é esse que a gente dá docker ps aqui fora e vê. Esse daqui já é dentro do container. Então a gente consegue perceber até que eles foram inicializados com parâmetros diferentes, né? Isso nos faz lembrar lá do vídeo 2, quando eu falei de Docker e falei que a ideia dos containers era o isolamento de processos. Então, um processo aqui não conhece o outro, um é transparente para o outro, cada um dentro do seu contexto. Esse Docker aqui não consegue enxergar os containers que são criados por esse e vice-versa. Isso é bastante interessante. Se a gente rodar o comando agora procurando containerd, a gente vai ver que tem diversos comandos, né, que foram executados pelo dockerd, que é o daemon do Docker, e ele usa o containerd para fazer a gerência dos containers, né? E se a gente observar, a gente ainda vai ver aqui, ó, containerd shin runc. Lembra do runc? Então ele é o carinha bem na ponta mesmo, que ele só cria os containers, né? E o containerd e o dockerd, que é o daemon do Docker, eles adicionam camadas para ficar mais fácil essa gerência dos containers. Então isso nos lembra lá da relação entre o dockerd, containerd e o runc. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você, se possível, assista desde o começo da série, que vai ficar bem mais clara essa relação entre eles. E ver a parte final aqui do vídeo, que é a execução do Kubernetes Dashboard UI. Então vamos rodar o comando aqui. Ó, ele fala que está ativando o dashboard, ele vai usar essas duas imagens aqui. Então veja que a gente não teve que se preocupar em instalar o dashboard. O próprio Minikube já faz esse trabalho para a gente, deixando bem mais simples para a gente conseguir aprender o Kubernetes. Então, pessoal, aqui ele abriu o Kubernetes UI para a gente, dashboard. Eu vou tirar um pouco o zoom aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Esse dashboard UI, ele mostra vários detalhes para a gente do nosso cluster. Então, por exemplo, serviços que estão rodando, config maps, segredos, storage classes, cluster role bindings e vários outros detalhes que a gente vai ver ao longo do curso. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas é importante dizer que eles estão organizados aqui por namespaces, né? Ele está mostrando o default aqui, mas se a gente for, por exemplo, no kubesystem, a gente vai ver aqueles carinhas que fazem parte do próprio Kubernetes. O kubeproxy, CoreDNS, que seria o kubeDNS, e outros carinhas aqui que a gente vai ter contato, o etcd, por exemplo, né? Então, assim, ele é uma interface que ajuda bastante para a gente entender o que está acontecendo. A gente consegue ver os nós, por exemplo, no caso a gente vai ter somente um nó nesse cluster, né? E a gente consegue até criar recursos aqui pela própria interface. Mas nesse momento, mais importante é a gente ver como abrir ele e
saber que tem como ver bastante informações do cluster aqui. Então, assim, aqui só para reforçar, o nome do nosso nó aqui, ele deu o nome de Minikube. A gente consegue ver algumas informações, como CPU request, questão da memória também, quando foi criado. E então é isso. Nos próximos vídeos a gente vai ver melhor como usar cada uma desses recursos aqui. E no próximo vídeo em específico nós vamos ver o kubectl, como utilizá-lo e como trabalhar com os nós do nosso cluster. A gente vai ver o que a gente pode fazer com os nós e como obter informações sobre eles. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vimos um pouquinho da história do Minikube e qual que é a versão atual, algumas das suas vantagens, modos de instalação possíveis. Nós vimos também a arquitetura que vai ser utilizada durante a série. A gente vai utilizar uma máquina virtual que foi feita com o VirtualBox, o Ubuntu 20.04. Aí a gente instalou o Docker no Ubuntu e instalou o Minikube usando o modo de container, né? Usando o Docker como executor de containers. E por fim, nós vimos como utilizar a Kubernetes Dashboard UI. Como eu já falei, no próximo vídeo nós vamos ver o kubectl, ver o que ele é, o que é possível fazer com ele. E vamos começar a ver os nós do nosso cluster, ver informações e fazer algumas alterações neles. Então é isso, aguardo vocês.